Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo nós vamos falar sobre urbanização. Já ouviu falar essa palavra? Com certeza já, mas agora a gente vai estudar. Hoje comigo aqui temos o Val. Oi, Val, seja bem-vindo! É isso aí, vamos lá, me acompanha? Objetivo: compreender o processo de urbanização no Brasil, no mundo e no Paraná. Olha que legal, até do Paraná nós vamos falar um pouquinho. Você sabe dizer o que é urbanização? O que é uma área urbana? Sabe, né? Se for perguntar, você vai falar, ai, professora, tem bastante gente e tal. É isso aí, mas vamos lá, vamos entender melhor. O que é urbanização? Trata-se do processo que resulta da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, principalmente para as cidades. Então, quando as pessoas acabam se deslocando para as áreas centrais das cidades, esse processo é chamado urbanização. As pessoas então estão saindo ali daquela área mais afastada, né, a área rural, porque eles estão procurando, poxa, eu quero uma escola mais perto para o meu filho, eu quero ter farmácia, a hora que ficar doente eu quero ir comprar um remédio, a hora que acabar o meu leite eu não quero precisar tirar o leite ali da vaca, eu quero ir lá no supermercado comprar prontinho. Daí a pessoa fala, opa, vou lá para a cidade, que a cidade vai me garantir essas coisas. Por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural. E a gente observa essa crescente a cada dia. As pessoas morando aí nas áreas centrais da cidade, procurando, né, mais empregos, porque nas cidades vai ter uma maior oferta de emprego, vai ter aí mais vagas para as crianças no colégio, mais universidades, e as pessoas estão atrás disso, por isso acabam migrando para a cidade, ok? Urbanização dos países desenvolvidos. Como aconteceu? Por que eles têm um desenvolvimento melhor? Por que as fábricas deles estão lá num nível melhor que o nosso? Vamos olhar aqui. Nos países desenvolvidos, o processo de industrialização passou por diferentes etapas. Primeira, segunda e terceira revolução da indústria, tá? E foi evoluindo gradativamente. Podemos concluir que a urbanização dos países desenvolvidos ocorreu de maneira lenta e gradativa, ou seja, eles começaram a montar a sua fábrica, cada coisa no seu tempo. E isso fez com que eles tivessem de uma maneira organizada as suas fábricas, tá? Porque não foi assim tudo maluco, vamos fazer, não. Foi ali cada etapa, cumprindo cada etapa certinho, e daí aconteceu o quê? Desenvolveu. Assim como a industrialização contribuindo para a criação de infraestrutura urbana. Então a fábrica foi crescendo e a cidade foi acompanhando esse ritmo. Então foi ali sendo construídos o asfaltamento das ruas, certo? Tudo num padrão. E isso possibilitou uma melhor qualidade de vida para eles e um desenvolvimento melhor na área das fábricas, tá? Vamos colocar aqui a cidade de Tóquio, no Japão. Olha que maravilha, nem me imagino, pensa você lá, tantas luzes, tantas cores, olha quantos banners no meio da rua. Por quê? Porque é uma cidade que obedeceu um padrão e foi crescendo gradativamente. Foi crescendo assim de uma vez só, sempre um passo de cada vez, e isso tornou esse império que é a cidade de Tóquio. Então agora um minutinho para você pensar. Escreva 5 pontos positivos e 5 pontos negativos de morar na cidade. Para responder, analise a realidade da sua cidade, quanto à infraestrutura, questões sociais, ambientais, entre outros. Então, nesse momento, você vai pensar assim, poxa, o que tem de bom na minha cidade e o que tem de ruim? E vai colocar aí nesse parâmetro, ok? Então, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E então, analisaram aí a sua cidade, olharam, bom, o que tem de bom? Tem gente que costuma dizer que não tem nada de bom na cidade. Ô, gente, dá uma olhadinha aí no que tem de bom. Sempre tem algo bem legal. E tudo que tem na cidade, de certa forma, é importante. Tá? Vamos ver aqui. Eu coloquei uma base aqui para você ter uma ideia do que você poderia ter feito. Tá? Pontos positivos. Opa, tem farmácia perto da minha casa. Beleza, ficou doente, vai lá na farmácia, bem pertinho, bom, rápido. Posto de saúde, também é um ponto positivo. Ai, professora, mas perto da minha casa vive lotado. Mas, gente, é um ponto positivo. Ter o posto de saúde é um ponto positivo, tá? Escolas. Ai, professora, eu não gosto de escola. Gente, mas ter escola é bom. Faz parte, né? Você está morando perto da tua escola. Agora a gente está nessa questão online. Mas existe, quando você está ali na aula presencial, pega o ônibus ou não pega o ônibus, está mais perto, isso facilita. Parques. Ah, o parque é legal, professor, isso eu concordo. Ir ali, passear com os meus amigos, isso é legal. Supermercados. Ah, isso também é bom, professor. Eu vou lá, compro comida, porque a questão, né, a gente tem fome. Já os pontos negativos, toda cidade tem. Tá? Violência, congestionamento, né? Você pega aquele trânsito ali quando vai sair de casa, poluição, a questão das drogas, que você tem que se ligar de ficar longe dessas coisas, tá? Atenção aí, tá? E desigualdade, porque sempre tem ali a questão de uns que tem menos, uns que tem mais, e essa é uma questão que precisa ser melhorada em relação às cidades, tá? Espero que vocês tenham feito mais ou menos assim. Urbanização no mundo. Vamos aqui. Mais da metade da população mundial habita centros urbanos. Pelo fato daquilo que a gente já conversou, por estar perto de posto de saúde, por estar perto da escola, perto da farmácia. Então a pessoa quer morar nas cidades, tá? Falta de infraestrutura, moradia, lazer, trabalho, falta de planejamento que possibilite aos seus moradores condições básicas de vida. Então aqui são alguns problemas relacionados à cidade. E a gente enfrenta mesmo, né? Tem gente que não tem moradia, vive nas ruas, isso é um problema preocupante, tá? Em questão, não tem trabalho para todo mundo, tá? Por isso tem que se especializar, por isso você tem que estudar, para você pensar assim, poxa, eu vou estudar mais para ter um emprego melhor, para conseguir uma qualidade de vida melhor para mim e para minha família, tá? É isso aí. Aqui a gente tem os problemas urbanos, né? O congestionamento. Meu Deus, já pensou nós nesse mar de carro? É um congestionamento, é um problema terrível. Ali a questão de não ter rua asfaltada, não ter água encanada, tá? Não ter ali o acesso, né? A população vive ali, as casas, elas nem têm o chão, né? Assim, a base da casa. Eles já colocam as tábuas direto na areia. Isso é uma coisa preocupante também, né? E a questão dos moradores de rua, tá? Pessoas que não têm a sua moradia. E a ONU, a Organização das Nações Unidas, assegura que todos devem ter moradia digna. Mas isso não chega para todos, infelizmente. Tá? É um problema sério vivido nas cidades. Um problema sério das cidades é o desemprego. Você já ouviu falar de desemprego, já ouviu alguém que está desempregado? E é uma questão bem triste. Só que existe classificação para o desemprego. Meu Deus, professora, tem classificação para desemprego? Sim. Tá? Todo trabalhador, quando ele começa lá na sua função, ele tem a carteira assinada, ou era para ter essa carteira assinada, tá? Que é uma validação do que você está fazendo, uma comprovação do teu trabalho. E aí, algumas vezes, por questões, né, que a gente vai discutir aqui, acabam sendo demitidos. Então, existe o desemprego estrutural, substituição do homem pela máquina. Como acontece? Não sei se você já viu aquele filme Fábrica de Chocolate, que tinha lá o pai do Charlie e ele trabalhava na fábrica de pasta de dente. A função dele era qual? Colocar a tampa na pasta de dente. Essa era a função dele. E aí chegou um dia, ele foi demitido. Ele foi substituído por uma máquina que fazia esse trabalho por ele. O nome desse desemprego é desemprego estrutural, quando o ser humano está sendo substituído pela máquina.
tá? E existe também o desemprego conjuntural, que é o que a gente mais tem visto, que é causado por uma crise econômica. A empresa, para conter gastos, acaba demitindo pessoal. E isso é o desemprego conjuntural, tá? Às vezes, a empresa demite alguém que tem um salário maior para contratar alguém para pagar um salário menor. Isso acontece bastante, justamente para conter os gastos. Então, existem esses dois tipos de desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Então, agora é a sua vez. Pensa aí, ali, ó, um monte de homens, escrito não temos vagas. Observe a charge, relaciona com o desemprego e escreva sobre o que ela representa. Então, você vai ter um tempo aí para pensar, poxa, esse é o desemprego estrutural ou é o desemprego conjuntural? Escreve para mim, você vai ter um tempinho agora. Falar de desemprego é sempre uma coisa chata, né? Mas a gente tem que entender essas questões que estão relacionadas à sociedade, tá? Então, aqui tinha charge. Um monte de gente procurando e está escrito não temos vagas. Quando não há vagas, quando a empresa está passando por uma crise, qual é esse tipo de desemprego? Vamos ver aqui. A charge mostra homens em busca de trabalho e uma placa, não temos vagas. Esse tipo de desemprego causado por uma crise econômica é chamado de desemprego estrutural, tá? Quando as fábricas demitem por estarem passando por uma crise ou, quem sabe, reajuste de pessoal. É aquilo que eu disse, tem que diminuir o número de pessoas porque, quem sabe, está produzindo menos e acaba demitindo o pessoal, tá? Isso é o desemprego estrutural.
Urbanização nos países subdesenvolvidos. Esse é fácil para a gente, porque né, a gente está aqui dentro do subdesenvolvido, a gente percebe bem. Já nos países subdesenvolvidos, a urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização. Porém, como esse processo ocorreu em curto espaço de tempo, foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. Enquanto nos países desenvolvidos foi sendo cada coisa no seu tempo, aqui não, vamos ter fábrica, foi tudo se atropelando. E aí, desordem, tanto da fábrica como na cidade. Tá? A gente observa em relação às cidades, uma área lá bem ampla, planejada, enquanto tem áreas ali que casas amontoadas. Tá? Esse é um problema também das cidades. As submoradias são uma característica marcante desse espaço, onde se observa a reduzida oferta de água encanada, rede de esgoto e pavimentação nas vias. É uma imagem triste, tá, de uma cidade em que as pessoas estão ali à beira de um rio, a água encanada não chega para todos. Você observa que é uma questão triste, tá? Agora você pensa que a umidade, a doença que essas pessoas estão sujeitas, né, a ratos, a leptospirose, a baratas. Então não é só a questão da localização, é o que a localização também está contribuindo ou não para essa população. Tá? Deveria ser sempre pensado nessa questão, como pode ajudar essa população local. E a história do Paraná, a urbanização aqui do Paraná, ela começa onde? Em Paranaguá. Para vocês que não sabiam, a primeira cidade paranaense foi Paranaguá, ok? Os colonizadores chegaram ali na região da Caatinga, vieram a Paranaguá e então a história de do Paraná começa com a capitania de Paranaguá em 1660, que existiu até 1710. Aqui é uma imagem, né, da cidade, do museu que tem ali. Isso aqui tudo já foi mudado, isso aqui é uma imagem bem antiga, justamente para entender. Hoje em dia aqui existe toda uma estrutura, tá, para atender os turistas. Aqui tem um aquário, tudo bem próximo à cidade. Claro que Paranaguá não cresceu igual a cidade de Curitiba, porque Curitiba foi então, se tornou a capital do Paraná. Mas a primeira cidade do Paraná foi Paranaguá. Então, agora é sua vez, vamos lá. Analise a letra da música a seguir. População saiu do campo para as cidades, para ter êxito total. Configura êxodo rural. Em busca de saúde e educação, mas foram jogados para as margens. Favelização, banalização da vida e a saída. Trabalha, se mata de trabalhar, tá? É uma de trabalho, trabalhar, tá? Então tá fazendo assim uma crítica, né, à urbanização. Ao ler a música de Brancobran, urbanização, e analisar a imagem abaixo, escreva os principais motivos que levam as pessoas a migrarem do campo para a cidade, ampliando assim o processo de urbanização. Então, nesse momento, você dá pensa lá na letra da música e olha aqui a imagem e escreve por que as pessoas acabam migrando. Agora é sua vez, vamos lá?
E então, estudantes, conseguiram? Então, você tinha que ler lá a letra da música e comparar com o êxodo rural. O que é o êxodo rural? A saída do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Aqui tem a imagem, ó, o pai lá dando tchau, né, a roça, e ele lá, tchau pai, indo para onde? A caminho da cidade. É isso que era para vocês comentarem. Vamos lá? A letra da música já retrata o êxodo rural, que configura a saída do campo para a cidade, em busca de saúde, educação, melhores condições de vida. Ou seja, as pessoas estão à procura de melhores condições de vida, como escolas para os filhos, mais oportunidade de emprego, hospital de fácil acesso, ou seja, entrar na área urbanizada para melhorar a situação em que estava vivendo. Às vezes você pensa assim, poxa professora, mas vivia numa situação tranquila, não tinha trânsito, não tinha violência. Só que a pessoa ela está pensando assim, poxa, eu quero que meu filho estude. Ah, eu quero um emprego melhor, eu quero uma situação melhor. E acaba migrando. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para discutir o que é essa proposta da geografia. Tá bom? Então, na aula de hoje, verificamos o conceito de urbanização e seu processo histórico. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!